esporte de volta. Neste domingo, o time de flag football do Bus Potiguares levou o primeiro lugar na Brazos Cup, ganhando com boa vantagem os 2 jogos realizados e gerando boas expectativas para a Liga Nordeste de Flag, que acontecerá em novembro. Parabéns para os meninos do Bus, a gente acompanha aqui eles sempre, a gente deseja boa sorte na competição. Agora a gente segue para a segunda rodada da Liga dos Campeões, que foi bem movimentada. Muitos gols de brasileiros, Neymar e Cavani sendo cordiais e cenas lamentáveis de racismo na Rússia. A próxima rodada acontece nos dias 17 e 18 de outubro. Muita coisa aconteceu nessas Ligas dos Campeões. Vamos começar com Bahia e PSG, né, Ju? Pois é, o PSG ganhou aí do Bayern de Munique por 3-0, com gols de Cavani, Neymar e Daniel Alves. O Cavani, falando em Cavani e Neymar, a gente pôde ver aí cenas de cordialidade nesse jogo. Eles estavam em paz, acho que resolveram aquela questão das bolas paradas. Então foi um jogo muito bom para o PSG. E aí eles ficam na liderança, continuam na liderança do grupo B. Pois é, a coisa tá feia na Alemanha, né? Essa derrota foi tão mal vista que resultou na demissão do técnico, o Carlo Ancelotti. O presidente do Bayern falou depois que tinham jogadores contra ele, né? Principalmente ali o Thomas Müller, o Arjen Robben, o Ribéry, Mats Hummels e Jerome Boateng, ou seja, ele perdeu totalmente o vestiário. Mas vale ressaltar também que o Bayern não está contando com o Manuel Neuer, que né, sofreu uma lesão, é uma baixa até o final de 2017, e quem jogou nesse jogo contra o PSG foi o goleiro reserva, o Sven Ulreich. Quase não saía, mas saiu. Também teve vitória do Real Madrid, né? Essa vitória do Real Madrid é favorável a Cristiano Ronaldo, que agora foi o melhor jogador dessa rodada que aconteceu. Mais 2 gols aí pra conta dele nessa Champions, na segunda rodada, gente. É o artilheiro da competição, né, gente? Mas aí 2 gols dele, gol também do Bale, que é um jogador que vem sido questionado ali no elenco, né? Mas fez o seu, mostrou que está presente e realmente foi uma boa vitória para o Real Madrid num grupo que é bem complicado. Pois é, e teve ainda no jogo, uma cena lamentável, no jogo do Liverpool contra o Spartak Moscou, que o jogador que é senegalês, é o Sadio Mané, ele sempre que tocava na bola, escutava gritos de som de macacos, né? As pessoas imitando macacos. Isso é um absurdo, gente. Em pleno 2017, você ainda vê cenas como essa, né? No futebol. Sim. A gente tá quase comum lá na Rússia a gente ver essas coisas. Não pode mesmo. Isso é extremamente preocupante porque a Copa do Mundo é lá, né? Próximo ano. E a FIFA tem tanto essas campanhas de não ao racismo, mas a gente vê que a plateia por lá tá complicada. Exatamente. E foi um jogo aí pro Liverpool, mais um empate, também não foi bom. Gols de brasileiros se destacaram nessa partida. No Spartak foi do Fernando e no Liverpool foi do Felipe Coutinho, né? Poderia ter aí sido uma festa bonita lá na Rússia, mas foi melada aí pelo racismo. E aí uma curiosidade é que foi o jogo 100 do Firmino com a camisa do Liverpool. É isso aí. Legal, a gente segue acompanhando o Champions League, né? A gente espera menos preconceito e mais gols. Agora a gente vem para a Copa do Brasil, né? Porque na última quarta-feira aconteceu a final entre o Cruzeiro e o Flamengo, com 2 empates no tempo normal. O Cruzeiro sagrou-se campeão na disputa de pênaltis e agora é pentacampeão da Copa do Brasil. Com o título, a Raposa já está na fase de grupos da Libertadores 2018. Vem cá, você acha que o Cruzeiro resolveu segurar porque sabia que quando fosse para os pênaltis ia conseguir ganhar? Assim, talvez sim, mas eu acho assim, no primeiro tempo eu acho que estava bem disputado, o Flamengo estava com uma defesa boa, o Cruzeiro estava atacando, infelizmente o Cruzeiro perdeu o Raniel logo aos 6 minutos e aí entrou a Arrascaeta e aí acabou que mudou um pouco a tática do Cruzeiro. No segundo tempo foi um jogo bastante igual, sem muito ataque, né? Bem apático mesmo. E eu acho que no segundo tempo, sim. Eu acho que no segundo tempo o Cruzeiro estava mesmo ali sentindo que ia ter o empate, que era para chegar nos pênaltis e derrubar o Muralha. Acabou derrubando o Muralha. Muralha caiu, né? O Muralha que teve aí uma ideia. Né? De sempre, todos os pênaltis, ele cair para o lado direito. Não deu certo, né? O Cruzeiro aí fez os 5 gols. O Flamengo fez 3, porque Diego foi lá. Diego, que é um dos destaques desse time do Flamengo, foi lá e perdeu o gol, né? O goleiro Fábio defendeu. Na verdade, nem Muralha tinha, né? O técnico do Flamengo chegou a dizer que o problema não foi a estratégia que o Muralha escolheu, foi eles não terem segurado no Maracanã. É verdade, Letícia? Exatamente, eu concordo com o Rueda. Eles poderiam ter conseguido um resultado melhor, até porque com
contavam com outro goleiro, né? Não era o Muralha, que realmente vem com o psicológico bem baixo, né? Ele até tentou enganar ali na cobrança dos pênaltis, tentou desestabilizar os cobradores do Cruzeiro, mas a gente sabe que no pênaltis quem não é estável é ele, né? Exatamente. Mas assim, mesmo que o Flamengo tivesse ganhado esse título, continua sendo... Quer dizer, se tivesse ganhado, né, continuaria sendo uma temporada bem decepcionante para o elenco, que investiu muito e não conseguiu quase nada, né? Só o Carioca aí, mas realmente o estadual não é, como é que eu posso dizer? Parâmetro, exatamente. É uma questão que deve ser vista aí para o Flamengo, porque a gente sabe que o presidente, né, o Bandeira de Melo, ele realmente reestruturou o clube. Na parte administrativa, ele é ótimo, mas como vice-presidente de futebol, olha, tem muito o que se discutir aí, porque a gente sabe que ele tem os seus protegidos, né? E são só os tops, né? Muralha, Rafael Vaz, Márcio Araújo. Isso não pode num time da magnitude do Flamengo. Então, realmente, se essa questão da vice-presidência do futebol não for resolvida, eu acho que o Flamengo vai continuar com um relacionamento sério com a mediocridade. Nossa, e o Cruzeiro aí, ele começou mal, né, a temporada, não começou dentro do esperado e coroou aí essa crescente durante a Copa do Brasil. Exatamente. E foi campeão, pentacampeão. Pentacampeão, aí. Agora a gente vai pra polêmica após a demissão de Emily Lima da seleção feminina de futebol. Ganhou mais força na última semana, até agora 4 jogadoras se desligaram da seleção como forma de protesto. Os motivos são vários, né? Promessas não cumpridas, a falta de compromisso dos dirigentes da própria CBF, também críticas ao coordenador do futebol. O que é que vocês estão achando disso tudo? Eu acho que desde que o Del Nero esteve ali na CBF como chefe, a gente pôde ver a decrescente do futebol feminino, né? Claramente não é uma coisa que ele prioriza. A gente viu que desde que ele assumiu, foram várias eliminações precoces, né? Em Mundial, em Copa, nas Olimpíadas também. E atualmente nós estamos em 9º, né, no ranking internacional, que é a posição mais baixa que a seleção já esteve. Então, claramente não é algo que ele prioriza ou se importa muito. Vamos ser bem honestas. E a culpa não é da treinadora nem de comissão técnica, né? Isso a gente discutiu no programa passado. A Cristiane foi a primeira a se desligar da seleção. Cristiane, que é aí uma veterana, né, da seleção brasileira de futebol feminino. Os motivos são os mesmos das meninas Cristiane, da Fran, da Rosana. A Formiga falou, a Formiga que já é aposentada da seleção falou também. E a Érica também deu uma entrevista, né? Falou algumas coisas, dizendo também que possivelmente a CBF ela não pensa muito nesse crescimento do futebol feminino. É engraçado que falar isso da Cristiane, porque a Emily deu uma entrevista no Bate-Bola da ESPN essa semana e ela falou justamente que, falando um pouco sobre os bastidores, né, como é que foi ser a técnica com essa comissão da CBF. E eles, né, apontavam a Cristiane como uma jogadora problema na seleção, porque ela reivindicava coisas. Uma jogadora tão talentosa e tão, assim, estrela da nossa seleção era vista como um problema para a CBF. Exatamente, ela podia fazer isso, né? Ela é uma veterana, tanto a Marta também falou, se lamentou pela demissão da Emily, mas ao mesmo tempo culpou as companheiras pelos péssimos resultados, né, os últimos resultados. Assim, meio duvidoso, a Marta, tudo bem que ela não precisava sair, mas ela ficasse mais ao lado, assim, do lado das suas companheiras. Faltou sororidade. Faltou, eu achei. Mas assim, a gente sabe que ela pensa muito também no crescimento do futebol feminino, ela faz parte dessa história. Então, assim, não vai sujar também a imagem dela pelo que ela falou. Eu concordo, mas eu também acho que ela devia ter pensado um pouco mais nas meninas novas que estão entrando na seleção e que vem ela como um exemplo, né? Porque a gente vê, foi até algo que Emily falou na entrevista, que ela vê as jogadoras como reféns da CBF. E realmente, a gente está vendo aí que é um fato que está sendo discutido até agora justamente por isso, porque é real, é uma preocupação real. Então, eu acho que a Marta perdeu a oportunidade de ser uma líder, de realmente liderar essas jogadoras aí para conseguirem as suas reivindicações, né? Por exemplo, teve várias jogadoras jovens, como a Andressinha, que é vista como a sucessora dela, que não se pronunciaram, mas que com certeza teriam seguido ela no pronunciamento que ela
poderia ter Isso, feito, né? talvez por medo, né? Como você falou. As meninas elas não têm muitas perspectivas de crescer dentro dos times, dos clubes, porque os clubes não investem. Então, quando tem uma seleção brasileira, que essas meninas são convocadas, é uma alegria, né? Sem tamanho. Então, elas têm medo de falar realmente. Então, teve muitas jovens que não se pronunciaram por medo. Mas eu também acho assim que a gente tem várias jogadoras na seleção brasileira internacionais, né, que jogam nos Estados Unidos, como a própria Marta, a Mônica, a Andressinha, jogadoras que já estão bem estabelecidas, tanto ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então eu esperava um posicionamento maior delas, porque elas não são tão dependentes assim da seleção do que, por exemplo, jogadoras que jogam aqui pelo Brasil, entendeu? Então eu acho que eu esperava mais. E no vídeo da Cristiane, né, ela fala que o Del Nero falava que o futebol feminino, na verdade, sobrevive do dinheiro da seleção masculina. Então, se Marta, né, tomou a frente e disse que vai continuar na seleção brasileira, a gente espera que seja para combater esse tipo de pensamento, se ele for real de fato. Agora a gente segue para mais um intervalo e não sai daí porque o TV Esporte volta já.